E hoje para falar de um assunto importante que acomete muitas pessoas, que é a avareza. Sim. Pastor Guerra, por favor, introduza o assunto. Nós temos aqui em Provérbios 11, 24 em diante, fala assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mais bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba sua casa herdará o vento, e o tolo será sérvio do sábio do coração. Então nós temos aqui, eu gostaria de colocar um texto aqui também, que fala: avareza é idolatria por bens materiais. A Bíblia diz que é pecado, pecado sério, e não somente o rico que pratica. Não, a avareza está vinculada ao modo como utilizamos os recursos que Deus nos confia. Então nós temos aqui, diante do texto de Provérbios, diante desse texto aqui, nós vemos que a avareza não é só o rico, só aquele que, ou aquele que está querendo muito mais do que tem. É aquele que utiliza de uma coisa que não é sua e também busca algo a mais do que Deus lhe deu. Muitas vezes Deus vem com aquilo que é para nós, que nós vamos ter, que nós vamos usufruir. Muitas vezes a gente está olhando algo mais que não nos pertence. E isso, muitas vezes, traz uma frustração. Que essa questão de avareza, muitas vezes, ela traz uma frustração na pessoa. Por quê? Porque ele quer mais e muitas vezes ele não consegue isso, então ele começa a ficar frustrado. Isso traz até decepções e pode deprimir a pessoa, porque fala assim: fulano tem tanto e eu não tenho. Fulano conseguiu tanto e eu não consegui. Então, isso frustra a pessoa, traz um problema interior tremendo, terrível, porque a pessoa vai usar outras formas de conseguir. E essas formas aí, muitas vezes, ultrapassam os limites de Deus. Nós poderíamos dizer que a avareza, por exemplo, ela seria o interesse, o desejo intenso de acumular, e aí ele acaba ultrapassando esse necessário que ele precisa para sobreviver, o indivíduo? Com certeza. Ele vai além do limite, E uma ideia, Jean, exatamente é essa, a de acumular. Não é nem tanto a sensação de desfrutar, sabe? Não é nem o prazer de usar aquilo que tem, mas é de sentir que tem. É o ter pelo ter. Isso, ter pelo ter, e quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, melhor. E aí o foco fica só no agregar, agregar, agregar. E muitas vezes agrega sem desfrutar daquilo que está agregando. Então, perde até o prazer realmente, porque a pessoa que trabalha e que foca o tempo inteiro em acumular, ela perde, não tem nem tempo. Tem uma coisa muito interessante, não tem tempo mais de usufruir aquilo que tem. Sim. Exatamente. E uma coisa que nós abordamos, ontem a gente deu uma entradinha nesse tema, por que a avareza se torna pecado? Porque na realidade você muda a quem está sendo Deus na sua vida. Ou seja, o que traz segurança? O que te traz afirmação? O que te traz identidade, não é? É justamente os bens materiais. Então a pessoa ela vai buscar nisso a sua segurança. E aí por que se torna pecado? Porque deixa Deus de ser a nossa segurança e põe os bens materiais como segurança, ou o dinheiro, ou a carreira profissional, enfim, N situações. Mas especificamente a avareza, ela está relacionada a possuir, né, bens materiais. E isso então se torna pecado, porque alguém está sendo idolatrado, que não é Deus, e está sendo o quê? Os bens materiais, as posses. Né? Então esse é o grande risco, é o grande problema que muitas vezes as pessoas elas não conseguem perceber. Agora, em qual ambiente que se gera um avarento? Qual que é o ambiente propício, né? Eu estou pensando aqui, como é que alguém se torna um avarento?
grande maioria foram pessoas que tiveram muitas carências, né, na infância, esse é um ponto. Né? Então ela vai buscar, né, não passar mais ou experimentar aquela dor que ela passou, então ela vai adquirir com o intuito justamente de não faltar amanhã. Normalmente essa pessoa avarenta, e que a gente, inclusive ontem abordamos a questão da mesquinhez, né, se tornam pessoas mesquinhas por pequenas coisas. Inclusive eu citei um exemplo que você deu numa dos nossos programas a respeito daquela pessoa que usava o papel higiênico e guardava, né, para poder reusá-lo. Né? Então isso é um nível de miséria, né, que está alicerçado com a mesquinhez. Então são pessoas assim que passaram muitas carências ou faltas da sua infância e aí então elas adquirem com medo de faltar. Né? Não gastam com medo de faltar. Amealham para poder não perder, não ter falta amanhã. Então essa é uma das situações. Agora tem outras coisas que são assim, extremamente importantes, né? Por exemplo, pessoas que passaram situações de rejeição profunda, né? Pessoas que sofreram questões de abandono. Então são tudo aquilo que pode trazer segurança, ou seja, os bens materiais, para tentar amenizar uma dor que foi gerada lá atrás e essa pessoa não quer passar por isso novamente. Uma vez eu conversei com uma pessoa, eu achei assim um absurdo, tinha muito dinheiro mesmo e pegava remédio na prefeitura, lá no posto de saúde. E ela ia pegar remédio de graça. Eu falei com ele, poxa, deixa para quem tem necessidade, para quem precisa. Não, eu tenho direito lá de pegar e é uma economia que eu estou fazendo. Não, mas o dinheiro que você tem, você entendeu? Eu discuti com essa pessoa nesse sentido assim. Eu falei, rapaz, isso é para quem não tem condições, vai lá e pega o remédio, para o governo dar e tudo. Ia lá e pegava a receita e pegava o remédio. Então não podemos dizer que o avarento é egoísta também. Egoísta também. Só pensa nele. E ambicioso, né? Porque a ambição também, ela vem. Você vê aí que isso é tão antigo, não é? Que a gente vê. Você pode olhar nos Estados Unidos, aquela guerra do ouro lá que tinha, que os caras iam atrás do ouro, o nego até matava por ouro. A questão aqui no Brasil também de minério, de questão de pedras preciosas, né? Você vê a pessoa, aquela ganância de cada vez conseguir mais, ia juntar mais, ia juntando, né? Eu convivi com garimpeiro, eu sei como é que é. Então os caras ficam numa ganância louca, cara. Entendeu? O cara quer mais, não, tem que comprar essa pedra, eu tenho que comprar essa pedra, eu tenho que ter mais pedra, tem que juntar pedra, então vem aquele trem. E isso tem gente que fala que o cara vende até a mãe para conseguir aquilo. Né? Vende, o cara vende tudo, vende casa, vende tudo. Eu lembro de um garimpeiro. Vende até a própria alma, né? Vende. O cara dormia numa porta, em cima de uma porta. Depois a família dele em cima de uma porta, assim, deitou uma porta, dormiu, porque ele vendeu tudo para comprar pedra, para investir em pedra. Então, a ganância era tão grande que ele liberou tudo lá que ele tinha para poder comprar pedra. Então, é uma ambição muito forte e isso rebenta as pessoas e prejudica outras. Né? Uma coisa interessante, Jean, quando nós olhamos a questão da avareza, a avareza ela vai impedir a pessoa de, inclusive, receber uma das bem-aventuranças que o Senhor estabelece. Muito bem. Porque o Senhor diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O avarento, ele não vai alcançar essa bem-aventurança. Ele nunca vai se sentir farto, ele nunca vai se sentir saciado. Por que isso? Primeiro, é porque ele não vai conseguir compartilhar aquilo que ele tem, no sentido de manifestar a justiça de Deus às pessoas que estão ao seu redor. Então, por exemplo, quando o pastor Guerra coloca a situação daquela pessoa que tinha muito dinheiro, mas que ela ia buscar o remédio que era um direito dela. Sim, não deixa de ser um direito dela. Mas ela, quando faz isso sem necessidade, ela está privando um outro que tem uma outra necessidade. Mesmo sendo direito dela, quem paga? Né? Então, alguém está pagando, aquele remédio não é de graça, e aquele remédio poderia ir para uma outra pessoa. Né? Então, a pessoa, ela se priva disso, se priva de ser farto, exatamente porque não consegue ser esse agente de justiça de Deus. Ele não consegue ver a necessidade do outro, suprir a necessidade do outro,
ter compaixão do outro, promover, ou pelo menos minimizar as desigualdades. O avarento, ele está com foco exatamente naquela palavra que você usou, na acumulação. Ele acumula. Então, ele vai acumulando, independente de quantos estão tendo escassez ao seu redor. Então, essa é uma situação que vai privá-lo de se sentir farto, privá-lo de ser bem-aventurado, privá-lo de ser abençoado por Deus nessa dimensão. Porque muitas vezes a pessoa não tem muito, mas ela se sente suprida, ela se sente saciada, ela se sente... Então, o avarento, ele nunca alcança esse nível. E principalmente numa época em que nós vemos tantas igrejas até fomentando a avareza ainda mais quando elas pregam, por exemplo, a famosa teologia da prosperidade, né? Você vem que você vai dar 10 e você vai ganhar 1000, né? E aí são propostas mirabolantes que elas são como combustível, né? Como que combustível para a avareza. Fica igual a história daquele pastor que ia pregar no velório, mas ele não tinha terno, né? E ele chegou numa alfaiataria lá e falou, cara, eu queria um terno aí mais barato aí. Aí o cara falou, nós temos terno aqui que a gente vende para defunto, né? Quando o cara morreu, a gente vende o terno que ele vai e não volta mais, mas é baratinho. Aí ele comprou o terno. E quando ele colocou o terno e tudo, ele foi olhar, o terno não tinha bolso. Entendeu? Então, o que aconteceu? Assim, o defunto não leva nada. Não leva nada. Você entendeu? Então, foi a palavra dele no velório, né? Terno de defunto não tem bolso. Então, a gente vê o quê? Isso pro avarento, para ele entender que ele não vai levar fortuna nenhuma para dentro. Pois é, mas para ele entender, aí tem que fazer um processo de cura com ele, daquelas carências que o Rogério citou, né? Tem que buscar das necessidades que ele teve. As raízes. Porque né, é em cima delas que nós temos que trabalhar. Né? Porque, na verdade, o avarento, ele se torna, é um fruto, né, gerado por conta de raízes não tratadas da sua vida. Agora, pode se tornar, normalmente é uma questão pecaminosa, né? Que é essa realidade da pessoa poder entender por que ela é tão insegura, por que ela depositou a sua confiança e a sua segurança nos bens materiais. Né? E é justamente aí que Deus quer trabalhar conosco, o Senhor quer trabalhar nisso. Aonde está teu coração? Né? A palavra de Deus fala isso, né? Onde está teu coração, aí vai estar teu tesouro. Né? Ou o teu tesouro está no teu coração, né? Então, exatamente isso. Então, quer dizer, se você ama e idolatra demais a casa que você levou 10, 15 anos para você construir e você teve que abrir mão de tantas coisas, acaba se tornando um Deus na nossa vida, né? E aí o Senhor nos confronta, né? Não tem como, não dá para você adorar dois senhores. Ou você vai satisfazer um e vai entristecer o outro, ou seja, então quem está sendo o teu Deus? Quem está sendo o Senhor da sua vida, né? É a sua casa, é o seu carro do ano, que ninguém pode encostar, que não pode estacionar em um lugar assim, assado, você fica preocupado, não é? Toda hora vai lá verificar se o carro está direitinho. Chega na janela. Você vai lá na janela olhar, ver se ninguém está mexendo. Então quem está sendo Deus na sua vida, né? A ponto de tirar a sua atenção, tirar o seu sono, a ponto muitas vezes de tirar você do foco onde você está, poder interagir com as pessoas. Na realidade, esses bens, Deus deu inteligência para os homens desenvolverem, para eles nos servirem, não nós servi-los. Né? Infelizmente, tem pessoas aliás, tem muita gente que comunica exatamente essa ideia questão. De valor, de mais valor para as coisas materiais do que para os familiares, Exatamente. né? E não é nem só quando você quer só os bens materiais. Eu fico vendo, por exemplo, às vezes uma criança quebra um copo em casa e o pai ou a mãe briga um tanto com aquela criança porque o copo quebrou. Ela, ainda que a gente sabe que o pai não tá querendo dizer isso, mas o que ele comunica com essa atitude é que aquele copo vale mais do que a criança. Mais que a criança. Talvez isso até pode ser um gatilho, né, disparador para a avareza, não só no coração do pai que já está ali contaminado, mas da própria criança, né? Você me lembrou aqui de uma história de uma mulher que ela tinha uma taça de cristal e ela, que trem para ela,
mais do que filho, do que qualquer pessoa. Era Deus no céu e a taça na terra. E o marido um dia quebrou essa taça. E a mulher gelou ele. Acabou o cara para a mulher. Aí o filho viu isso. E um dia ele pegou essa taça, foi lá, colou ela todinha, embrulhou ela no jornal. E chamou os dois uma noite lá e sentou com os dois. E falou assim, o problema é a taça? Aí ele abriu o jornal e falou, tá aqui, ó, colada aqui, ó. Se o problema é vocês estarem assim a taça, eu colei ela aqui. Aí eles não aguentaram, né? Ela viu que o amor dela estava na taça. E não no marido e no filho. Aí a ficha dela caiu. Então, muitas vezes, a ficha da pessoa tem que cair. Tem muita gente precisando de colar a taça, de poder aprender, né? Já. Quebrar e colar, né? Quebrar e colar, para entender que o amor está, né, aqui na essência de Deus na nossa vida. E não em coisas, em pessoas, né? Nada pode ser além, acima de Deus. O que mais tem na Bíblia, por exemplo, é versículos falando exatamente, né, dessa busca de Deus em primeiro lugar, né, e essa dependência de Deus, esse desejo por Deus, pelas coisas de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Mas o ser humano sempre insiste em focar nas coisas terrenas, nas coisas materiais, né, nas coisas que preenchem uma alegria efêmera ou um prazer temporário. Momentâneo. Né? E talvez você que esteja em casa esteja enfrentando isso ou tenha visto alguém da sua família enfrentando isso. Você pode dar a sua opinião, pode participar, pode interagir conosco. Você ainda tem tempo de participar do programa, você pode ligar 3209-3301, teclando a opção 1, ouvindo o atendimento até o fim para que a participação seja registrada. Né? Também temos o telefone ao vivo para quem está acompanhando a programação ao vivo. Lembrando que o Clínica da Alma vai ao ar ao vivo pelas manhãs, né, aqui na Rede Super. Se você está vendo a programação à noite, possivelmente é uma programação reprisada. Então, o telefone ao vivo, para quem acompanha a programação nesse momento ao vivo, é 3253-3320, ou ainda temos Twitter e e-mail, @Clínica da Alma, é o nosso Twitter e e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Estamos falando hoje sobre avareza, para aqueles que acabaram de ligar a sua TV aqui na programação da Rede Super. Mas, Jean, aproveitar e divulgar aqui a questão que nós vamos ter a nossa escola de restauração, que vai acontecer do dia 12 de janeiro a dia 16 de janeiro. Né? Vão ser uma semana, 5 dias, assim, bem intenso. E é justamente nós estamos fazendo assim no período de janeiro, nas férias, que muitas vezes as pessoas nos enviam e-mails ou mesmo por ligações, ou pelo Facebook, e diz, puxa, eu gostaria tanto de fazer, mas eu moro em outra cidade, em outro estado. Então a gente, na realidade, nós estamos assim proporcionando esse momento para você poder vir, se deslocar, você se planejar, né, aqui perto da Central das Redes, onde funciona a Clínica da Alma, que é encostadinho da igreja, né? Então nós temos um hotel que você pode se hospedar ali, né? Se você tem conhecidos, parentes aqui, ou mesmo temos pousada ali perto também da igreja, que você pode se hospedar e participar dessa escola intensiva. Vão ser 16 temas que vão ser abordados. A nossa escola, ela sofreu uma alteraçãozinha e agora, a partir de 2015, ela vai funcionar em 3 módulos. São 3 módulos de 16 temas cada módulo, então para fazer um total de 48 temas distintos. Então você vai poder fazer um tema, ou seja, um módulo, nesse intensivo. Nós vamos ter os 2 funcionando, tanto um quanto 2, mas turmas distintas. E aí nós vamos ter aula, 2 aulas à tarde, uma à noite e uma manhã nós vamos ter aula também. Então assim, vai ser bem intenso, onde você vai poder estudar os temas específicos, né? E ao mesmo tempo permitir que o Espírito Santo toque o seu coração, você ser tratado e ao mesmo tempo você poder ser aperfeiçoado para poder ajudar na igreja, né? Na sua igreja, onde você está ali plantado. Então, pode fazer suas inscrições, entre em contato, envie seu e-mail, né? A gente vai passar as informações todas necessárias para você. E vai dizer que não tem um pré-requisito assim para participar, né? Não tem não. E essa é uma questão. O que nós entendemos que a pessoa precisa ter, pelo menos a parte básica, um conhecimento, né, do Senhor e o relacionamento com o Senhor. Né? Então, assim, é isso que nós exigimos. E aí, então, maiores informações, pode entrar em contato conosco. Ou seja, o cara tem que ter pelo menos fé em Jesus Cristo para poder participar. Porque é o mínimo. Se não tiver fé que o Senhor Jesus pode curar... Senão vai participar só de um acampamento qualquer, né? Vai ser um acampamento qualquer para ele, né? Jean, eu fiz um tratamento com a moça, um trabalho de cura interior, e a ferida dela
é que ela não conseguiu uma faculdade particular, porque o pai tinha dinheiro e ele falava com ela assim, eu consegui meu dinheiro trabalhando. Você vai trabalhar para você pagar a sua faculdade. E o que mais, né, ela ficava chateada que ela sabia que ele tinha o dinheiro e ele não cobriu ela e ela perdeu a faculdade, ela não formou. Então ela ficou com esse sonho dela, né, travado, e isso trouxe uma parte depressiva nela, e na época ela refugiou até em drogas e tudo, mas graças a Deus o Senhor alcançou e ela, né, chegou na clínica e nós conseguimos quebrar isso na vida dela e ela romper. Mas ficou uma ferida muito grande por conta da avareza do pai. Ele não abria a mão do dinheiro, que falou que tinha que guardar aquilo, que era para o futuro dele, que era para a velhice dele, sabe? E ele falava com ela assim, quando eu ficar velho eu tenho dinheiro para me cuidar e tal, ninguém vai cuidar de mim, você entendeu? E isso aí trouxe um problema muito grande no sentido de ferida para a vida dessa pessoa. E quando sim, aí ela se abriu e tudo, então teve como resolver isso. E isso acontece com muita frequência, não só por causa de um curso de faculdade, mas às vezes por causa de um brinquedo, por causa de um chinelo, por causa de um prato de comida, alguma coisa, uma guloseima, que às vezes o pai tem condição e priva porque quer reter, quer guardar aquele dinheiro, né? Eu não estou dizendo aqui que nós pais temos que virar dinheiro para dar as coisas para os nossos filhos. A gente tem que ensinar os filhos que quando tem, quando não tem dinheiro, né? Feliz igual, né? Limites, né? Eles precisam tem limites. entender que Claro. esses limites existem e existem para serem estabelecidos. Agora, uma coisa interessante também, Jean, com relação à questão da avareza, é que a avareza, infelizmente, não é uma doença de rico. Ela não é um pecado de rico. Nós temos muitas pessoas que vivem em pobreza e são avarentos. E é muito interessante quando a gente olha o outro lado. A maioria das pessoas ricas e milionárias, elas não têm avareza. É interessante porque quando nós vamos olhar a vida de pessoas que têm muito dinheiro e que fazem muito dinheiro, que têm milhões, elas não têm um comportamento de avareza. Elas não têm medo de investir e nem querem reter tudo para elas. Essa é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a pessoa pensa que ser avarento significa ficar rico um dia, entendeu? Muito pelo contrário, a avareza não leva ninguém a ficar rico. O que faz a pessoa ficar rica é ela aproveitar as oportunidades de fazer um bom negócio ou bons negócios. E trabalhar muito. E trabalhar. Então, ela tem a oportunidade, ela tem uma visão de futuro, ela desenvolve uma visão de adquirir riquezas e não reter riquezas. Então, o rico, se ele junta para si, ele perde, inclusive, muito dinheiro. Por quê? Ele deixa de investir. E se ele deixa de investir, ele não vai continuar rico por muito tempo. Então, a avareza não faz ninguém se tornar rico. Muito pelo contrário. E vale dizer também aqui que a característica do avarento, que a gente chama muitas vezes de mão de vaca, de pão duro, né? Aqui em Minas a gente tem essas nomenclaturas para o avarento, nomes populares, difere também um pouco daquela pessoa que é econômica, né? Porque às vezes você tem um amigo que é econômico, ele não gasta dinheiro no shopping como você pensa que deveria gastar, ele não compra roupa para ele todo mês como você pensa que deveria comprar, porque é uma pessoa econômica, uma pessoa prudente, que está planejando conquistar as suas coisas, não é um avarento, porque o econômico não necessariamente é aquele camarada que só quer reter para si, para acumular. Muito pelo contrário, ele economiza, mas para desfrutar de um bem, de um benefício ali na frente. Exatamente. Ele faz um planejamento, né? Faz um orçamento, um planejamento, conhece aquilo que a gente estava falando agora há pouco a respeito do limite. Não é só a criança que precisa entender esses limites. Nós, adultos, também precisamos entender o nosso limite. Então, não é simplesmente gastar de qualquer jeito,
mas saber que há um limite para se gastar. Porque senão daqui a pouco você está gastando mais do que ganha e isso vira uma bola de neve, né? Então não é isso. Então precisa realmente ter essa visão de o quanto eu posso gastar, qual é o meu orçamento e planejar. Eu acho que essa questão do planejamento é extremamente importante e ela não significa avareza, né? Então, não há essa coisa do acumular sem propósito. Muito pelo contrário, você tem um alvo e eu quero alcançar aquele alvo. Então, eu vou poupar, eu vou juntar, vou separar, vou fazer até um esforço, né? Mas vou alcançar aquele alvo. E aquele alvo vai ser bem para mim e bem para aqueles que estão ao meu redor. Então, aí é outra coisa, é usar de maneira sábia os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. O avarento é aquilo que a Bíblia vai falar dele, tem amor ao dinheiro, né? Porque que é a raiz de todos os males, a Bíblia vai dizer. Ainda mais na economia atual que nós vivemos no Brasil e no mundo afora, onde não se consegue ficar rico, se o indivíduo conseguir garantir ali o sustento mensal da sua família, já está bom demais, né? Ter onde comer, ter onde dormir, ter algum tipo de lazer com a família, pode agradecer a Deus, porque hoje em dia a coisa não está fácil para ninguém, né? Está todo mundo aí defendendo o leite, o Toddy das crianças, né? O chocolatado das crianças, o dia inteiro trabalhando, né? E as pessoas pensam que você tem que trabalhar muito para reter e porque tem que pensar lá na frente. Muita gente pensa assim, eu não quero ter filho porque eu não tenho condição de criar, então eu vou reter aqui agora, vou trabalhar bastante nos próximos anos para eu ter filho lá na frente. Depois vai ter um acúmulo de coisas, mas não vai ter condição de ter filho mais, porque já passou a época de ter filho, né? Aí já... Não curte os filhos. Não curte. É por isso que eu contribuí com os meus 3 ovos já. Eu contribuí com os meus 2. O Guerra com seus 5. Meus 5. Eu sou daquela teoria. Só uma. Então, eu sou daquela teoria que onde come 2, come 3, onde come 3, come 4. E vai assim. E vai daí para frente. O avarento não pensa assim. Não, ele só segura, né? Aonde come um, não come mais nenhum, porque não sobra no prato. O avarento nem na pensa assim, panela. onde come um, vou tentar reduzir para meio. Né? Segura aqui, Esse sobra mais. Esse sobra mais. Falando nisso, eu quero mandar um abração para minha mãe, minha irmã. Amanhã eu vou estar aí, né? Amanhã cedinho. Já mandou o recado, onde come 2, vai comer 3. Né? Já tô chegando aí para comer comidinha. Prepara o churrasco e o chimarrão. Vamos estar em Porto Alegre aí. Chimarrão quentinho, se né? quiser. Mas tem cura para o avarento, né? O avarento tem cura. Agora, qual que é talvez o principal desafio para trabalhar a cura em alguém que tem esse comportamento de avareza? Jean, eu acho que o maior desafio é a pessoa se dispor a mudar. Porque ela vai ter que mudar tanto internamente quanto externamente. Ela vai ter que mudar, primeiro que vai ter um confronto a nível espiritual, porque a avareza ela vai levar a pessoa a uma atmosfera espiritual que está sob controle de Mamon. Então, ela vai ter esse confronto espiritual, ela vai ter que se render ao senhorio de Jesus. Ela vai ter luta para fazer isso. Vai. Não vai ser fácil, porque ela vai ter que aceitar, inclusive, a completa provisão de Deus. E isso é muito difícil para a pessoa que a vida inteira ela foi... controladora dos seus próprios bens e acumuladora. Então, essa é uma situação, tanto espiritual quanto emocional, e também uma situação onde ela vai precisar mudar os seus comportamentos. E aí eu creio que o trabalho fica mais difícil. Ela criar novos hábitos, deixar os velhos hábitos e criar novos hábitos. Porque nada vai... aquele negócio. Quando ela estiver sozinha, né, o que ela vai fazer?
Então você não vai ficar vigiando essa pessoa o tempo inteiro. Ela vai ter que tomar essa decisão de realmente passar por esse processo de transformação. Ela vai ter que entender que isso não faz bem para ela, que faz mal também àqueles que estão ao redor dela. Ela vai ter que ter uma nova visão de riqueza, uma nova visão de valores, principalmente com relação àquilo que ela tem acumulado. Né? Então, ela está acumulando porque o avarento ele não acumula normalmente só dinheiro. Né? A gente já falou, inclusive, aqui da questão dos acumuladores. Então, ele é um acumulador de dinheiro, mas ele pode também acumular outras coisas. E aí ele vai ter que rever todos esses conceitos que ela tem com relação a riquezas, com relação a finanças, com relação a trabalho. Isso tudo vai passar por Eu acho que processo de transformação. uma das coisas mais difíceis para uma pessoa assim é a gente trabalhar a questão do valor, né? Os valores dela. Quais são os seus valores? Né? Então, até então, os seus valores são bens materiais. Então, assim, quem que exerce influência na sociedade ou quem exerce poder na sociedade? É quem tem influência, quem tem autoridade e quem tem, normalmente, riquezas e bens materiais. Então, essa questão desses valores vai ser um confronto muito grande. O que você está falando é, se aquela pessoa valoriza mais o ter do que o ser, Sim. aí ela vai E ter ela que valoriza, mudar isso. ela valoriza, com certeza. E esse porque o valor que a sociedade estabelece e os valores do reino de Deus é completamente distinto, é diferente. Podemos Isso dar é um choque. Né? Podemos dar uma dica aqui prática. Vamos pensar que a gente tem alguém que sofre com essa situação, né, de reter. Às vezes a pessoa nem chega a ser um avarento crônico, mas ela está a caminhos de, né? Mas uma dica prática seria, por exemplo, ela pegar a família e presentear a família com aquilo que, ainda que ela ache que a família não precisa, mas para agradar, é aquele pai lá pagar a faculdade da filha. Com certeza. Comprar um presente. Comprar um presente, dar então, dá um dinheiro para a pessoa mesmo, dá dinheiro mesmo. Fala, então você faz o que você achar melhor com esse dinheiro. Né? Tira lá da conta. Porque isso liberta, né? Te dá aqui, ó, você vai comprar o presente que você quer comprar. Você entendeu? O que a pessoa quer comprar. Porque parece bobeira o que nós estamos falando aqui, mas para pessoas que têm muito apego às coisas materiais, pegar uma nota de 100 ou 5 notas de 100 e botar na mão da outra pessoa é quase que uma crise de abstinência, isso é sério. Com certeza. O camarada que está usando droga. É capaz de ficar segurando o meio dela assim, né? A gente brinca, mas o negócio pode ter um infarto. Um infarto eu não diria, mas pelo menos palpitação. Vai disparar, vai. O coração vai disparar, é capaz de sonhar com a nota de 100 voando. Foi embora. Até porque essa diferença do reino de Deus com o reino de Mamon, ele é completamente inverso. Então, assim, quem que é as pessoas que mais vão enriquecer no reino de Deus? Aqueles que dão. Quanto mais você dá... Vamos começar agora, pastor Rogério. Cadê a carteira? Rapaz, eu até ia passar o meu número da minha conta para você. Pastor Guerra, a carteira está aí. Eu só vou te dar 100 comentários. Bom, brincadeiras à parte, nós vamos orar agora exatamente para abençoar, porque a gente sabe que isso é uma luta muito grande, é uma guerra espiritual, a coisa é séria, e isso priva a pessoa de experimentar a abundância de Deus, inclusive no aspecto material da vida, né? E, quiçá, no aspecto espiritual. Então nós podemos orar, claro. O programa está chegando ao final, não é? O nosso assunto avareza é um assunto que a gente tentou torná-lo menos pesado, mais fácil de ouvir aqui, brincando, né? Fazendo as nossas piadas aqui, mas é um assunto sério, importante, que precisa ser olhado com todo carinho, porque você precisa prosperar em Deus. E prosperar não tem nada a ver com o que muitas igrejas ensinam aí, em ter muito e em acumular. Prosperidade, conforme nós aprendemos aqui em Lagoinha, é a ausência de necessidades. Isso é prosperar. Se você não tem necessidades na sua vida, você é uma pessoa próspera. Não é ter acumulado, mas é a ausência de necessidades. Quem vai orar para nós, pastor Guerra? Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor na beleza da Tua santidade.
Pedimos ao Senhor, Pai, que venha alcançar cada vida que está nos assistindo agora, Pai. E que o Senhor que venha tirar esse pensamento de avareza, Pai. Em nome de Jesus, nós quebramos essa barreira, Pai. Que cada um venha entender que nós estamos na dependência de Deus. Sim, Senhor. E, Senhor, que venhamos entender isso, que o Senhor, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, Pai. Ele é dono de todas as coisas e Ele é o nosso provedor. Sim, Por isso nós temos que confiar, Senhor, a cada dia no Senhor, que Ele vai suprir as nossas necessidades. Abençoa cada vida, Pai. Toca no coração daqueles, Senhor, que são avarentos, que não estão ajudando a família, que não estão ajudando irmãos, Pai. Abre o coração deles, Pai. Aqueles que têm dificuldade de dizimar, Pai, toca no coração deles agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, essas pessoas livres dessa opressão, em nome de Jesus Cristo. Amém.